Olá, amores da minha life, tudo bem com vocês? Estamos aqui na época de quarentena, eu na minha casa, na sacada, só que aí como a gente inventa coisas novas, estamos aqui com uma presença ilustre, que vocês já vão ver quem é essa presença ilustre, para nós falarmos um pouquinho com essa parafernália toda aqui, para nós podermos fazer uma aula de química diferente para vocês. Como nós tivemos uma aula um dia desses sobre soluções, tem aqui que eu trouxe lá do laboratório o sal, sulfato de cobre, e aí nós temos o seguinte: o sulfato de cobre na nossa solução ele vai ser um soluto, beleza? Então ó, tem um pouquinho dele aqui só para vocês conseguirem perceber, tá? E aí a gente vai fazer o que? Usando a espátula, vou fazer uma solução simples, obviamente em laboratório. A gente precisa pesar, a gente precisa fazer com todas as medidas, mas como nós estamos aqui fazendo um procedimento caseiro, apesar de eu ter aqui alguns instrumentos que é do laboratório, estamos em casa, então a gente precisa fazer uma coisa caseira, tá? Então, ó, coloquei um pouquinho de sulfato de cobre, que está na forma de sólida, sal, tá bom? Na forma de soluto, desculpa. E aí a gente tem aqui o nosso solvente universal. Quem é o solvente universal? Quem se lembra? Quem se lembra? Fala, fala, fala! Água! Muito bem, é a água! Tô com umas pessoas filmando aqui junto comigo. Então olha só, pessoal, quando a gente faz uma solução simples, tá? Fazendo o quê? Uma solução com água e sulfato de cobre. Nesse primeiro momento a gente fez aqui, eu coloquei apenas um pouquinho de água. Vou usar aqui a bagueta, vou fazer uma mistura desse, nesse caso desse sal, fazer uma dissolução, certo? E a gente vai aguardar aqui uns minutinhos pra gente ter a solução, beleza? E aí, ó, depois de homogeneizar bastante, né? Então a gente conseguiu fazer aqui uma mistura. Então, como a gente pode perceber, aqui existe uma mistura, sulfato de cobre com água. E essa mistura que nós acabamos de fazer é uma solução, certo? Só que ela é uma mistura, uma solução, só que é uma mistura homogênea. O que significa mistura homogênea mesmo? Alguém lembra? Mistura homogênea? Mistura homogênea é aquela que você não vê diferença entre os componentes, ok? Então a gente tem aqui. Agora eu vou perguntar uma coisa. Digamos que a partir de uma mistura eu queira fazer a separação dessa mistura. A partir de uma mistura, a partir de uma solução homogênea, eu quero separar esses dois. O que eu posso fazer com isso? Você sabe? Então acompanha aí que nós vamos seguir nos nossos próximos vídeos. Bom, galera, e aí então pra gente continuar aqui com toda essa parafernália, vou chamar um amigão meu que veio pra cá, mesmo na quarentena. A gente tá tomando todos os cuidados de distanciamento, a gente não tá com nenhum sintoma de gripe, de coronavírus, de nada, e a gente manteve o distanciamento. Então vem pra cá o meu amigo, professor, trabalha comigo, Nari! Fala pessoal, olha atrás do negócio aqui. Fala pessoal, belezinha? Bom, gente, a Deia estava falando para vocês sobre soluções, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Ela preparou uma solução incrível aqui de sulfato de cobre. Essa solução que é feita com um sal orgânico, ou perdão, um sal inorgânico, tá? E agora a gente vai fazer um processo de separação, tá bom? A gente chama de processo de separação. O nome leva análise imediata, ou seja, a análise é separar algo de alguma coisa. Imediata porque do ponto de vista científico é rápido, tá bom? Então a análise imediata é a separação do que a Deia colocou na água. Então eu vou separar a água desse sal aqui. Bom, existem diversos tipos de separações. Existem separações de misturas heterogêneas, e existe separações de misturas homogêneas, que é esse caso. E a gente vai falar sobre destilação. A Deia vai falar agora para vocês sobre destilação simples, que é o experimento que nós vamos realizar aqui, e depois eu vou falar sobre destilação fracionada, explicando passo a passo, equipamento por equipamento aqui
do nosso experimento. Bom, pessoal, então quando a gente tem uma mistura onde a gente tem aqui uma mistura homogênea, que a gente usou um sólido e um líquido, mas eu preciso recuperar esse líquido, eu não posso fazer com que esse líquido simplesmente evapore, eu vou fazer um processo de separação de mistura chamado destilação simples. E é esse processo que nós temos montado aqui, tá? Então, como que funciona a destilação simples? Essa minha mistura, essa solução homogênea, eu vou colocar dentro desse balão de destilação, tá? Esse balão de destilação, que a gente fez o desenho aqui na lousa, ele vai receber essa mistura, ele está sofrendo um aquecimento, que nesse caso a gente vai aquecê-lo com essa manta térmica, tá bom? E aí o que acontece? A água, quando chegar numa determinada temperatura, ela vai começar a evaporar e aí o vapor de água começa a subir. Como esse sistema está fechado, o vapor de água ele é obrigado a passar para dentro do condensador, tá? Então a gente tem aqui, ó, o vapor de água sobe, ele entra dentro desse sistema e esse daqui é o condensador em espiral. Esse condensador de espiral, pode reparar que tem uma mangueira entrando aqui e aqui também conectada a esse sistema, porque o que acontece? O vapor ele vai passar dentro do espiral, que aqui no desenho está representado por esse caninho reto. Só que a entrada de água, ela vai entrar aqui por baixo e sair, é justamente para fazer um resfriamento desse sistema. Então, o que a gente tem nesse processo, então? A gente tem a evaporização, no caso a ebulição, vaporização, ebulição, as moléculas de vapor, né? As moléculas no estado gasoso, elas estão mais afastadas, como nós já aprendemos isso, mais afastadas. Quando elas entram, elas ganharam calor, estão com mais energia. Quando elas entram no condensador, elas vão ser resfriadas. Então, o que vai acontecer com essas moléculas? Elas vão começar a se unir e vai acontecer o processo chamado de condensação, que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, certo? Então, com o resfriamento desse sistema, o líquido começa a sair por aqui. E aí a gente vai recolher aqui neste frasco, que é o Erlenmeyer, a gente vai recolher a parte líquida desta solução. Então é isso que nós vamos fazer agora, tá? Um processo de separação de mistura homogênea, onde eu tenho um sólido misturado com um líquido, que eu quero aproveitar a parte líquida. Vamos lá? Então vamos lá, gente, ó, como que funciona aqui na prática a nossa destilação, tá bom? Eu vou retirar a rolha, eu vou pegar aqui a solução que eu quero ser destilada e vou colocar aqui, ó, tudo bem? Vou colocar aqui a minha solução, tudo bem? Ela vai entrar no meu balão de destilação, tá bom? Ó, entrou toda a solução e é bacana, gente. O que vai mudar aqui se fosse uma destilação fracionada? Se fosse uma destilação fracionada, ao invés de ter um líquido com sólido, eu teria dois líquidos ou mais líquidos. E aqui em cima eu teria uma torrezinha de destilação, um frasquinho que eu ia colocar aqui em cima, que ele ia dividir por temperatura de ebulição. E para a gente saber a temperatura, teria obviamente, claro, um termômetro, tá bom? E eu vou fechar. Bom, vamos entender para que serve uma destilação? Primeiro, a destilação ela serve para a gente recolher o destilado, ou seja, recolher aqui no produto final algo que a gente vai utilizar. Por exemplo, a gente está passando aí por um momento aí bem complicado de pandemia e tudo mais, e são feitos vários medicamentos, né? Um dos medicamentos, né, que são feitos, todos os medicamentos que são líquidos que as pessoas têm que ingerir, são feitos com água destilada. Por quê? A água destilada é uma água pura, isenta de minerais. Então, como sobe somente o vapor da água, o que eu recolho desse lado é somente água pura. Bom, outra coisa que pode ser utilizada, por exemplo, é a fabricação do álcool, que faz o álcool em gel. Como que se faz? A diferença é que o álcool em gel, aqui no meu balão, vai uma solução que tem uma quantidade de álcool, geralmente é uma solução feita a partir de cana de açúcar, tá? Extrai o álcool, recolhe-se o álcool
em um frasco, obviamente que em uma indústria são tamanhos gigantescos, e aí depois que eu tenho esse álcool recolhido, ele vai servir como matéria-prima para que eu faça o álcool em gel. Ou seja, esse processo ele é extremamente importante e extremamente usual. Tudo bem? Vamos observar como que agora funciona isso aqui? Beleza, aguarde as próximas cenas. Então vamos lá, gente. Ó, aqui a gente vai ligar o nossa manta e agora a gente vai colocar em uma certa temperatura aqui, tudo bem? Isso aqui não é exatamente a temperatura, isso é a intensidade da potência que eu quero deixar a minha manta aquecendo, beleza? Então, gente, a gente pode já observar aqui que começou a aquecer. A parede do meu balão já está cheia de vapor. Esse vapor já está entrando por aqui no condensador e em breve ele vai começar a sair por aqui no formato de líquido, tá? E aí eu vou ter uma água pura, água destilada. Então eu quero aproveitar aqui, agradecer ao meu amigo, companheiro Nari. Fala aí, Nari. Bom, galera, seguinte, tiverem dúvida de qualquer disciplina, surgiu uma dúvida aí em bio, que nem a Deia da aula, aliás, uma das melhores professoras, se não a melhor professora que eu conheço de biologia, química, física, matemática e tal, eu tenho um instituto que a gente também dá online, tá? Entre em contato com a gente aqui no nosso Instagram, @NariEducacional, beleza? Valeu, Nari, valeu! De Aê. corona, de corona! Aê, tchau, galera! Até a próxima, valeu!